Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o delegado Nilson Farias, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, a DHPP. Delegado, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Obrigado pelo tempinho aí, por ceder essa entrevista aqui para nós, mesmo de forma virtual. Joia. Então vamos lá, delegado. O assunto de hoje é, diante dos últimos acontecimentos que a gente vem acompanhando, o caso das duas irmãs que foram torturadas e mortas porque uma delas teria feito sinal de uma facção criminosa. Isso gerou um certo alerta na população, porque é um caso que vem acontecendo com uma certa frequência. Diante disso, delegado, partindo desse caso especificamente, os criminosos, de fato, eles têm tirado a vida das pessoas somente por causa desses sinais de que representam outras facções criminosas? Ou nesse caso das meninas, que é o mais recente, há algum outro indício de algum outro tipo de envolvimento além desse sinal? Sim, pelo que foi apurado e foi noticiado, né? Foi pela questão do sinal. Uhum. As facções hoje, elas têm sinais que as identificam. Certo. Tudo 2, tudo 3. Então, existem símbolos e sinais que representam essas facções. Especificamente, em relação a aqueles sinais ali, segundo algumas pessoas que integram facções, significa tudo 3, que indica aí uma facção rival do Comando Vermelho, né? Que Sim. seria o PCC de São Paulo. Então, na verdade, em relação à simbologia, não existe, em relação à população, a população em si não tem que ficar refém de tirar foto, de fazer símbolo. Porém, como chegamos a um extremo, né? Um extremo em que pessoas foram assassinadas por conta de apenas uma foto, de uma coisa simples, eu acredito que o melhor, diante de tal cenário, é evitar ficar fazendo símbolo na hora de tirar foto, seja assim. Infelizmente, o símbolo, nesse caso ali, que é aqui, símbolo assim, são símbolos utilizados em libras. Sim. Porém, nós estamos vivendo tempos difíceis aí com essas organizações criminosas, né? E pessoas, ao meu ver, até desqualificadas, porque se você fala que tal símbolo não pode ser feito, mas tal símbolo é usado para comunicação em libras, é um erro, né? Um erro grosseiro. Mas o que eu falaria assim, para a população, evitem fazer símbolos que identifiquem facção. Então, eu, ao meu ver, acredito que foi um caso isolado, mas um caso extremamente grave, né? Triste demais saber que pessoas morreram só porque fez um gesto, um sinal, sendo que ela não tem envolvimento nenhum com crime, né? Não tem envolvimento nenhum com nada de criminoso. Então, realmente foi uma situação muito triste. E, delegado, hoje em dia os únicos sinais são esses mesmo, que é o que representa o número 2 e o número 3. O número 2 que faz referência... 2, 3. Só que especificamente lá na fronteira teve um anunciado, né, entre alguns membros criminosos, que seria proibido também fazer assim e fazer assim. Porque então, somados dão os números, seria isso? Sim. Então, infelizmente... a população fica muitas das vezes refém, mas a polícia agiu rapidamente, conseguiu, né, prender diversos indivíduos aí ligados a esse crime bárbaro, mas a gente vem aqui de forma até de forma orientativa, né, para a população, para falar que pode ficar tranquilo, mas que realmente é bom evitar
tirar foto fazendo símbolo, principalmente esse símbolo aqui, que eu vejo muito jovem fazendo o símbolo do Comando Vermelho, por todas as informações que foram coletadas e trazidas ao nosso conhecimento, foi exclusivamente pelo gesto, pelo símbolo que fizeram. Tranquilo, delegado. E só aproveitando que a gente falou dos 12 envolvidos, a gente viu que metade deles, né, pelo menos 6, eram menores de idade. Isso atrelado também a outros casos que já tivemos aqui na capital, tem muitos menores de idade envolvidos com facções criminosas. Com relação à Polícia Civil, no que vocês têm acompanhado, por que as facções criminosas têm alistado tantos menores para trabalhar para eles, se é que a gente pode dizer assim? É uma certeza que eles têm, que esse grupo vai ficar impune, ou são os próprios adolescentes que têm procurado as facções, talvez querendo uma vida um pouco mais fácil? Nós temos uma legislação extremamente fraca em relação à punição do adolescente, né? Principalmente em relação a crimes violentos, porque o adolescente que comete um ato bárbaro desse, ele tem que pagar como um adulto, mas ele só pode pagar como um adulto se nós mudarmos a legislação, né? Então, infelizmente, esses jovens aí, depois de praticar essa barbaridade, daqui a 3 anos vão estar na rua de novo. Então, é por isso que eles são cooptados, né? E por isso que eles não têm medo, muitas das vezes. Porque sabe que a liberdade é certa, né? Exatamente. Mas eu acredito aí que, se Deus quiser, em algum momento nós vamos mudar essa legislação e os jovens, no caso de crime com violência, eles devem sim ser apenados como adultos, né? Com certeza. E assim, delegado, ainda aproveitando um pouco dessas investigações que foram feitas pela Polícia Civil, há algum outro indício de que esse grupo dos criminosos, essas 12 pessoas, que é o que está sendo cogitado até o momento, que eles tenham cometido crimes parecidos com esses anteriormente? Tem alguma informação se eles já haviam feito outras abordagens como essas, de chegar em portas de boates, baladas, de festas, para levar as pessoas para cativeiro e ocasionar a morte no final, algo assim? No geral, os grupos criminosos, eles não praticam só um crime, né? Sim. Eles vivem, eles adotam um estilo de vida criminoso. Então, é plenamente factível que eles possam ter praticado outros delitos. E, delegado, só para a gente ir se encaminhando para o final da entrevista, ainda falando sobre esse caso, a gente acompanhou também que as mortes das irmãs, elas teriam sido cometidas a mando de um criminoso que está preso na Penitenciária Central do Estado, né, a PCE. O quanto esse crime está relacionado com a falha do sistema prisional, que permitiu com que celulares, aparelhos eletrônicos, equipamentos em si, entrem nos presídios do nosso estado? Infelizmente, se houver falha na ação da Polícia Penal ali, no bloqueio de celulares, infelizmente essa comunicação facilita a prática de delitos lá de dentro, né? Mas eu vejo a Polícia Penal muito estruturada, com bloqueador de sinal de telefone. Então, assim, existe todo um cuidado. Mas nós sabemos que, infelizmente, hoje, muitos presos que integram a organização criminosa acabam tendo contato de dentro do presídio e determinando ordens aqui fora. Tá certo, delegado. E por último, a gente vem acompanhando também muitas dessas notícias que nós acabamos anunciando, a população tem comentado bastante. E, de certo modo, elas têm falado também com relação a gente estar com uma certa impressão de que Mato Grosso está dominado, está comandado pela bandidagem. Nós estamos entregues ao controle dos criminosos. Dá para se dizer isso, delegado? A população tem comentado muito sobre isso e a impressão que passa para a gente também com esses últimos casos tão brutais, tão horrendos de se falar, que essa é a sensação. Eu tenho 10, vou para 11 anos como delegado no Mato Grosso. Quando eu cheguei aqui, não se falava em organização criminosa, né? Hoje, nós tivemos uma explosão. Isso é a nível de Brasil. Sim. Mas, na verdade, isso reflete, como mais uma vez eu vou bater aqui,
na legislação falha. Até mesmo, eu não digo nem na legislação penal, na quantidade de pena, mas na legislação processual penal, na forma em que nós temos diversos gatilhos e algumas garantias que faz com que indivíduos que são afetos à prática de crime, que eles possam se blindar. E isso é ruim. Quanto mais poder nós retiramos do Estado, que no caso das polícias, por exemplo, a audiência de custódia, ela é um ato que veio e prejudicou muito, ao meu ver, a segurança pública. Por quê? Porque já existe o delegado de polícia que faz a análise da legalidade da prisão. Aí não, mas nós precisamos de mais garantias. Beleza. Klaus Roxin, ele usou uma vez um termo que fala que no Brasil nós adotamos o garantismo, e ele chama de teoria da hipérbole monoocular, de forma hiperbólica e olhando somente o lado do criminoso. Mas nós, na nossa legislação, estamos esquecendo de cuidar da população, porque quando o Estado se veste de muitas garantias, ele se torna um Estado que é mais fraco. Ele é menos interventor, você vai ter menos abuso de autoridade. Porém, não existe vácuo de poder. E se o Estado não exercer a autoridade, as facções ou outras forças, elas vão exercer, porque alguém vai exercer essa autoridade. Se não for o Estado, vai ser uma facção, infelizmente. Então, assim, existe uma legislação, uma doutrina, que chama direito penal do inimigo, né? Sim. Do Gunther Jacobs. E nesse direito penal do inimigo, se nós analisarmos, quando nós estamos falando em organização criminosa, em pessoas que já se colocaram contra o Estado, essas pessoas elas não podem ter as garantias processuais idênticas a quem furtou uma caneta, a quem furtou um carro, eventualmente. Não, se a pessoa é criminosa, integrante de facção, se ela se propõe a arrancar os dedos de uma pessoa, matar 2 pessoas porque elas fizeram um gesto na internet, essas pessoas elas não podem ter os mesmos direitos e garantias processuais do cidadão que está trabalhando e eventualmente cometeu um crime, entendeu? Sim. Então nós deveríamos sim adotar, ao meu ver, a posição de Gunther Jacobs para as pessoas que integram facção criminosa, direito penal do inimigo. Para as pessoas que eventualmente praticaram um delito, direitos e garantias com ampla garantia e fundamental. Então, acho que o ponto disso, delegado, para acabar com esse poder dado às facções, seria mais o que a gente pensa no momento, é uma mudança da legislação. É isso que pode ser a garantia, porque a atuação da polícia está sendo feita. Uma legislação que garanta que quando você for lidar com facção criminosa, as regras, por exemplo, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é um direito do cidadão. Sim. Mas se for um integrante de uma facção criminosa, ele não tem que ter direito ao silêncio. Ele tem que ter o dever de falar. Se ele estiver preso, ele tem que ser obrigado a trabalhar, porque até o Pacto de São José da Costa Rica prevê a possibilidade de trabalho forçado. Sim. E o Brasil é signatário. Então, existem mecanismos que dá para ser utilizado para combater o crime organizado de forma eficaz. Mas não é só um problema da polícia. É polícia, legislativo, judiciário e Ministério Público. Perfeito. Se a segurança pública de um Estado está o caos, é porque todos esses atores falharam. Tanto o legislativo, quanto o Ministério Público, quanto o judiciário, quanto as polícias, civil e militar. Quando todos esses órgãos não estão atuando de forma eficiente, principalmente o legislativo. Porque todos nós, o delegado, o promotor, o juiz, todos nós somos
submissos à lei. Sim. Eu vou cumprir o que a lei determinar. Então, se a lei não me ampara, não tem o que fazer. Não tem o que atuar, né? Delegado, Entendeu? Queria te agradecer, viu, pela presença virtual, mas por essa entrevista, por esses esclarecimentos. Tá, joia. E também para dar esse recado para a população, né? Não precisa deixar de fazer, mas é bom evitar, porque de fato isso está acontecendo e a gente está vendo aí que são sinais que para nós são tão comuns e simples, mas que têm trazido histórias trágicas aí no final. De nada. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!